Realmente, assim, o Cabana é chão de luta mesmo. A galera tá aí desde sempre lutando pelos direitos da comunidade, seja pelo direito à moradia, ao direito à luz, ao asfalto, como foi antigamente, e seja como eu faço hoje pelo direito à informação de qualidade. Crescendo e vivendo em territórios periféricos, me acostumei a ver comunidades sendo apresentadas à distância. De cima, como números e estatísticas ou cenários de problemas. Até as imagens pareciam seguir um padrão. Ruas vistas de longe, olhares que observam o território sem realmente pisar nele. Mas quem vive nesses lugares sabe que existem memórias, relações, histórias e experiências que quase nunca ganham espaço. Como moradora de periferia, esse olhar sempre causou um incômodo, porque também atravessou a minha história. Cresci vendo territórios como o meu serem retratados por perspectivas que muitas vezes não mostravam quem realmente somos. Por isso, a escolha pela cabana do Pai Tomás. Mesmo não sendo o lugar onde a minha história começou, encontrei ali experiências, afetos e resistências que também fazem parte da realidade de muitas outras comunidades. Quando a periferia aparece, quase sempre alguém está falando sobre ela. Mas o que muda quando a história é contada por quem vive ali? Pessoal, esse território que a gente chama de Cabana do Pai Tomás, na realidade ele tem esse nome desde lá do século passado. Mas então são várias ideias que as pessoas têm, dizem que tinha um curandeiro aqui na região, mas ninguém sabe ao certo aonde ele viveu, como ele viveu, né? Mas cada um acredita nisso. Essa é a tese mais forte que existe do nome desse território. A oficialização da construção do Cabana foi em 1963. E aí, já em 1964, a gente tem a ditadura militar. Então, assim, foi um ano, basicamente, de mobilização para poder se construir, para poder se consolidar essa comunidade. E em 64 a gente tem a ditadura que tudo se acaba ali, se desmobiliza, porque a gente não pode dar a cara a tapa, né? Porque a gente não é de aço, né? A gente morre facinho, facinho. Então, em 64 a gente tem a ditadura militar e eu acredito muito que a ditadura ela reverbera até hoje. A cabana foi a grande ocupação da cabana, aconteceu em 1963, né? Outras partes da cabana, como o Alto da Antena, foi lá nos anos 50. Mas a população chegou aqui na cabana em torno de 20 pessoas, 20 famílias, vieram para a cabana em 1963, trazida pelo Antônio Luciano Pereira Filho, que queria tirar esse pessoal lá da região da PUC, onde é a PUC hoje, e trazer para um terreno onde eles acreditavam que era um terreno mais barato. E como que essa comunidade se formou? No meio dessas famílias tinha o São José do Carmo, Raimundo Gil, mas eles também vieram acompanhados dos padres salesianos, que sempre estiveram aqui conosco, né? E os padres então organizaram essa ocupação. No dia 7 de setembro de 1963, o padre Lage, que veio junto, né? Era um padre político, ele organiza então uma missa num domingo, no dia 7 de setembro de 1963. Ele chama o povo, incentiva o povo a trazer suas ferramentas como instrumento de trabalho, né? E em determinado momento ele ordena o povo, depois de celebrar a missa campal no meio dos eucaliptos, ele ordena ao povo que podia cortar os eucaliptos. Mas por que isso? Por que foi no dia 7 de setembro de 1963? Porque o Raimundo Gil e o Zé do Carmo, que eram os líderes desse povo, eles queriam cortar antes. Só que eles não teriam a menor chance, porque a PM já estava com a cavalaria, com toda a estrutura, e não deixaria de forma alguma que o pessoal invadisse um terreno que era do Antônio Luciano Pereira Filho, um homem que politicamente era muito forte e economicamente mais ainda. Então o padre organiza no dia 7 de setembro de uma forma bem estratégica. Por quê? Porque a tropa da PM estaria toda lá na Afonso Pena no desfile, e foi o que aconteceu, né? E aí dá início então a grande ocupação da cabana, que expandiu rapidinho, o pessoal cortando eucalipto, atraindo várias famílias que vieram para esse local e hoje cria essa comunidade aqui. Enfrentaram problemas com a PM, né, que a PM vinha, o DOPS, para tirar esse pessoal daqui, favorecendo o monopólio econômico, né, do Antônio Luciano Pereira Filho, que era uma lenda nessa época. O
outra presença forte, porque poucos meses depois estoura aqui no Brasil o regime militar, né? Então, como havia manifestações de pessoal de esquerda, o exército vem para Cabana e para tentar pegar segundo eles, alguns comunistas que aqui estavam, né? E prenderam pessoas, prenderam igual o Raimundo Gil, o São José do Carmo, o Sr. Liberato, que dali da rua 7 de setembro, foram presos por acusação de associação ao comunismo. Prendeu. E depois foi para onde? Eu fui preso, Colônia Penal, Mangualés, lá perto de Neves. Isso. E o senhor ficou preso lá há muito tempo? 2 meses. Você ficou 2 meses preso? Mas eles alegaram o que para fazer essa prisão? Alegaram nós que era invasão comunista. Eu falei, não sei nem o que é isso que é comunismo. Porque eu nunca vi esse sistema nem de coisa assim de direção, de nada assim aqui no Brasil, não. Uhum. Chamava toda a vida acabando para tomar. Aí vem a história do senhor que era dono do terreno. Ele morava aqui, tinha uma barraca, morava aqui, tomava conta. Mas na verdade, o Luciano tinha esse terreno assim, muito vago, assim, e plantava os eucaliptos e passava o terreno dele, saia do Luciano. Mas ele, com o tempo, a cabana era enorme, né? Atingia também até lá do outro lado, do Alto dos Pinheiros. Aí a gente veio com o sacrifício, não tinha água, a água era de cisterna, né? Então de Minas, né? Tem até Minas d'água até hoje na região Cabana. A pessoa lavava roupa lá onde a Via Express, ali não tinha Via Express, tinha lá um posto d'água onde o pessoal, poucos moradores moravam, ia lá lavar roupa lá. E buscava água da cisterna aqui, nós tínhamos cisterna e fornecia água para os demais moradores aqui da região, porque era poucos moradores. Nós fomos também, chegamos bem antes, porque não tinha o restante aqui, esse espaço aqui era tudo arvoredo. Tinha eucalipto aqui, o espaço fechado tinha frutíssimo, muita fruta, manga, a fruta que dava pescar, jabuticaba, tudo era aqui nesse espaço aqui. Veio os primeiros moradores daqui, sem terra, sem espaço. E parece que na fala, o prefeito tirou aí da beira de BR, mandaram para cá, para Cabana, primeiro morador. Depois, com o terreno vago, o pessoal foi vindo e invadindo os espaços. Vindo e marcava o seu espaço. Como eu também nunca tive, assim, intenção de pegar muitas pessoas aqui, moradores, eles chegavam daqui, invadiam um pedaço lá, vendiam, Uhum. Isso é que a informação a gente sabe. Eu mantive o meu espaço sempre aqui. Agora, aqui no fundo, como não tinha nada, tinha uma passagem aqui que a gente dava espaço para o pessoal passar, pegava água lá embaixo, na comunidade Boa Vista. Como não dava aqui, porque a cisterna não dava conta de fornecer água. E a parte maior dos moradores que tinha cisterna cedia água para os demais, porque não tinha outra forma. Eu estou com 30 anos e, por exemplo, seu Zé está aqui desde que Cabana é Cabana. Então, seu Zé está há muitos anos aqui. Mas pela história, pelas coisas que eu vou ouvindo, antigamente eu acho que tinha uma união das lideranças, sabe? De estarem juntas para poder mudar um pouco da realidade aqui de dentro. Hoje, infelizmente, eu não vejo isso. Eu vejo um afastamento, uma disputa ali de pautas e muitas vezes por benefício próprio, sabe? Eu acho que a Cabana que a sociedade não conhece é essa Cabana solidária, assim, sabe? É essa Cabana que, se eu estiver precisando de um açúcar, eu posso bater na casa do vizinho, que ele não vai me dar só um potinho de açúcar, ele vai me dar o saco de açúcar inteiro.
Da gente estar sentado aqui no meio-fio conversando, né, trocando ideia, tendo ali uma reunião de amigos, de família, né? E, infelizmente, o olhar da sociedade é diferente. Se tem um bolinho de gente ali reunido, a galera tá traficando, tá, sei lá, fazendo mil coisas erradas, né? Mas eu acho que é isso que eles precisam conhecer. Essa galera solidária, essa galera batalhadora aqui de dentro, né? Que desce o morro todo dia para pegar ônibus, para trabalhar fora da comunidade, para trazer o pão de cada dia para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Então eu acho que é isso, de enxergar melhor o ser humano, independente de onde que ele venha, e mesmo que ele venha de uma favela, você também querer entender o que é uma favela. Muita gente nem sabe o que é uma favela, né? Mas acho que é isso. Tem 17 anos que eu mudei para Cabana e é muito legal essa coisa da época que eu mudei, né? A memória que eu tenho, que quando eu mudei para Cabana fazia 1 ano que a Cabana tinha acabado com a guerra. A guerra durou 10 anos aqui no território da Cabana e muita gente morreu, muita gente ficou sequelado, né? Muita gente paraplégica, muita gente, né, teve que sair fora do território, teve que, né, procurar outro lugar para viver por conta mesmo das questões das gangues, né, que haviam aqui. E eu mudei em 2009, 1 ano depois da guerra acabar. E o mais louco de você me perguntar sobre o hip hop e a Cabana é que o hip hop foi um dos instrumentos, uma das ferramentas, um dos atores para que essa guerra acabasse. Porque o Bá, junto com a galera do Gogó, a galera lá de baixo, e também através da política pública do Fica Vivo, que você trabalhou, né? A galera criou essa como eu posso falar, criou esse poder de mobilizar a Cabana e fazer a galera circular no território, né, através do movimento, através da política pública, através dessa troca, desse intercâmbio cultural das quebradas. Porque quando eu mudei para cá, era muito comum de eu conversar com as pessoas e as pessoas falassem, pô, já tem 15 anos que eu moro na Cabana, eu moro aqui desde quando eu nasci e eu nunca passei nesse beco, eu nunca vim aqui embaixo, então não tinha um movimento, as pessoas não circulavam o território. Quem morava aqui em cima e circulava aqui em cima, transitava só aqui em cima, pegava o ônibus aqui em cima, comprava as coisas aqui em cima, verduras, açougue, né, supermercado e posto de saúde, e a galera que era lá de baixo comprava as coisas lá embaixo, né, vivia lá embaixo e era pouca era quase zero a mobilidade dos jovens, principalmente os jovens, os adolescentes, dentro da comunidade. Foi uma época difícil na comunidade, uma época de muita onde estourou umas guerras aí então ficou um pouco difícil, os moradores ficaram um pouco privados de ir e vir, foi um período bem complicado. Quem morava em cima não subia, quem morava em cima não descia, e assim foi durante muitos anos, até a gente começar com os projetos sociais, onde abriu caminho para os jovens começarem a circular, para a comunidade se separar e entender quem era de um lado, quem era do outro, quem se envolvia, quem não se envolvia, e assim foi fluindo. Aí, através do esporte, da cultura, da arte, as coisas da comunidade começaram a fluir melhor. Foi nesse início de projeto, a comunidade começando a circular, porque ficava todo mundo muito preso. Quem morava aqui na parte de baixo da comunidade, o parte limite que ele podia passar era até a Independência. Se subisse era problema, se fosse para outro lugar era problema. Então o morador ficava muito restrito dentro da nossa comunidade. Então isso aí foi uma parte complicada da comunidade. Bom, a mudança ela começou a partir da circulação da comunidade, onde o jovem, quando ele começou a poder circular, nós começamos a ver que a comunidade estava tendo uma mudança. Aí se promoveu um pagode chamado Pagode da Paz, aí onde a comunidade inteira se encontrou. Aí ali acho que foi o ponto-chave para selar esse final dessa guerra, onde aí todo mundo pôde voltar a circular, um pouco com medo, mas todo mundo voltou a circular. Isso aí foi em
2010 já me parece, 2010. Essa guerra começou em 2002, foi até 2010. Lazer aqui dentro são as ruas de lazer que a própria comunidade propõe a fazer. Só que é igual, por exemplo, aí trago mais uma experiência quando eu era da associação. A gente fazia os avarás lá, né, pra gente poder fechar a rua, colocar pula-pula, tudo, né, às vezes uma atração artística ali, colocar piscina de bolinha e muito ligado para as crianças. Então, aqui tem datas específicas que sempre tem festa, que é festa junina, que está quase chegando aí, Natal e Dia das Crianças. São três datas assim que a comunidade se mobiliza para poder trazer esses eventos aqui para dentro. Só que assim, eu brincava lá na associação, né? Só para a prefeitura ver o papel, você tem que pagar 150. Aí fora aluguel de brinquedo, pagamento da atração artística. Então, o que a gente chama de lazer aqui hoje, realmente são esses momentos em que a comunidade pode confraternizar, de estar todo mundo junto, né? Igual festa junina. Aqui era junho, julho, o mês inteiro, todo final de semana, uma festa junina. Porque era assim, dia tal, aqui na São Geraldo. No próximo fim de semana vai ser lá no Buraco da Coruja. No próximo vai ser ali pro Vista Alegre. Então, assim, a comunidade se mobilizava para poder fazer essas festas juninas em toda a comunidade, para que todo mundo possa participar ali de alguma forma. E hoje, infelizmente, isso não é possível, né? Porque a gente também, como eu falei, tem a questão de uma repressão, né, e do Estado, que enxerga também esse lazer como uma forma do poder paralelo de articular dentro da comunidade. Então, assim, muitas vezes nem era só a comunidade querendo se divertir. Então, para a gente fazer uma rua de lazer que é difícil. E hoje a gente tem o CRAS, né? O CRAS vai fazer 1 ano somente, né? Dentro da comunidade do Cabana, que agora, né, vem articulando também algumas ações que pode se contar como lazer. Mas o que a gente talvez, eu falo, né? Às vezes a gente só queria sentar no banquinho aqui no meio-fio, colocar talvez aqui uma atração artística, mas até quando isso acontece, a gente não pode estar ali reunido, porque não pediu um alvará, a rua está cheia. Então tudo aqui é difícil, né? Por se estar dentro de uma região periférica, por estar dentro de uma favela, por estar dentro de uma comunidade. Então é como se a comunidade não pudesse ter lazer. Então é isso que eu falo, que eu quero falar quando eu cito o lazer. Da gente poder confraternizar, da gente conseguir se reunir e fazer uma festa para a comunidade. Mas a Cabana é muito mais que isso. A Cabana tem capoeira, a Cabana tem igrejas, inúmeras igrejas, a Cabana tem dança, a Cabana tem hip hop, a Cabana tem vários times de futebol, né? Ó, aí é brabo mesmo. E eu tenho... Engraçado demais. Meu filho tá ali com o papagaio dele, soltando o papagaio dele com a foto do Bolsonaro. Mas isso é só para me provocar. Ele tá nessa fase. Muito engraçado, mas tudo bem. São várias contradições que a gente vive dentro da comunidade. Com as redes sociais, nós hoje também somos criadores de conteúdo, influenciadores, a gente tenta mudar isso. Porque, igual eu costumo falar com a galera, quando tiver alguém, gente, fazendo alguma coisa sobre a Cabana, falando sobre a Cabana, tenta receber da melhor maneira possível, porque é o seguinte, são essas pessoas que vão mostrar o lado bom que a Cabana tem. Porque a grande mídia vem só para arregaçar, mano. Só para falar a parte ruim, a parte de tráfico, a parte de homicídio, só coisa ruim. Você não vê a grande mídia vindo aqui mostrando uma ação social que os moradores fazem, de rua de lazer, distribuição de caixa de bombom, levando lazer e cultura para os menores, criando um circuito de atividade para a comunidade. Isso a grande mídia não mostra. Então, cabe a gente que é morador, liderança comunitária e influenciadores fazer esse papel. Mais de 300 famílias ocuparam e construíram barracos ao longo da Avenida Amazonas. Exército só expulsa favelados
esse governo ordenar. Toda a área do eucaliptal foi tomada de ontem para hoje. Chuva derruba barracos de favelados e ainda é ameaça. A tristeza do favelado começa quando as crianças têm de sair dos barracos que ameaçam cair. Avaliadas em mais de 375 milhões de cruzeiros, terras tomadas na Avenida Amazonas. Favelados que invadiram terras do deputado Antônio Luciano no dia 15 do mês passado foram transportados ontem cedo por caminhões da Secretaria do Trabalho para lotes do estado perto da Cabana do Pai Tomás, no Barreiro. A Cabana, gente, ela sempre foi vista, né, como uma região, um aglomerado, uma favela, né? Os jornais antigamente chamavam pesado como favelados, né? E a gente sempre foi visto assim como o nosso território como uma região perigosíssima, né? Não, na realidade o que nós tínhamos aqui era, primeiro, a Cabana fica famosa porque os homens vindos do interior, como meu pai veio e meus irmãos, eles tinham ali uma forma, uma revolta em tentar se restabelecer aqui nessa região só com o direito de moradia, que é um direito constitucional. E às vezes esses homens, eles tinham que ser radical com a polícia. Daí começa a surgir a fama da Cabana ser violenta. A Cabana tem os problemas com o crime, sim, como qualquer região, como muitos outros bairros, né? A gente tem diferença das vezes do crime. Aqui pode ser o tráfico, pode ser o homicídio, mas tem bairros aí que fazem que a população toma o dinheiro, a merenda dos meninos, toma o dinheiro da escola, que são os políticos que estão lá em regiões como Buritis, Belvedere, não é isso? Na Pampulha, e ninguém fala nada. Então essa população simples, a minoria aqui, né, que está ligado à criminalidade, a maioria da população com certeza são homens e mulheres honrados, trabalhadores, que tentam criar seus filhos da melhor forma. Foi o caso da minha família, né? Então a criminalidade está em todos os lugares, mas infelizmente, às vezes um fato acontece lá, como o Gari que morreu, por exemplo, que foi assassinado lá na beirada do anel rodoviário, no Vista Alegre, e eles colocam como Cabana do Pai Tomás, né? Às vezes a coisa acontece lá no Salgado Filho, no Salgado Filho, região da Cabana. É o que a imprensa tem falado hoje. E isso realmente degrina a nossa imagem, mas eu não vejo nenhum problema. Eu tenho orgulho de falar para todo mundo, em qualquer local que eu fui criado, nasci e criado na Cabana do Pai Tomás. Eu acho que a cabana que a sociedade não conhece é essa cabana solidária, assim, sabe? É essa cabana que, se eu estiver precisando de um açúcar, eu posso bater na casa do vizinho, que ele não vai me dar só um potinho de açúcar, ele vai me dar o saco de açúcar inteiro. Da gente estar sentado aqui no meio-fio, conversando, né? Trocando ideia, tendo ali uma reunião de amigos, de família, né? E, infelizmente, o olhar da sociedade é diferente. Se tem um bolinho de gente ali reunido, a galera tá traficando, tá, sei lá, fazendo mil coisas erradas, né? Mas eu acho que é isso que eles precisam conhecer. Essa galera solidária, essa galera batalhadora aqui de dentro, né? Que desce o morro todo dia para pegar ônibus, para trabalhar fora da comunidade, para trazer o pão de cada dia para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Então eu acho que é isso, de enxergar melhor o ser humano, independente de onde que ele venha, e mesmo que ele venha de uma favela, você também querer entender o que é uma favela. Muita gente nem sabe o que é uma favela, né? Mas acho que é isso.